o monge fala sobre o Dharma, é importante que os praticantes estejam atentos e em silêncio recebendo esses ensinamentos, escutando. E não é um bate-papo informal, é uma transmissão desses ensinamentos. E ao final, aí sim é aberto para que todos possam colocar suas dúvidas e suas perguntas. É difícil conhecer os ensinamentos do grande iluminado. E agora temos essa oportunidade de conhecê-lo. Colocá-lo em prática também é difícil. E agora estamos aqui, né, nesse momento, colocando em prática. Se não atingirmos, aproveitarmos essa oportunidade plenamente, não atingirmos o grande despertar nessa mesma vida, mais difícil será ainda. Disse como o seguinte, é como uma tartaruga em alto mar, tem uma analogia que se fala no budismo, uma tartaruga em alto mar, que ela precisa levantar-se para respirar, né? Então, e aquele alto mar, né, todo batido, né, e ela tem um ponto ali que tem uma tábua, né, de salvação para ela, e ela se agarra naquela tábua, num mar muito revolto. E de vez em quando ela tem que botar a cabeça, né, ela tem que achar essa tábua para poder se agarrar num mar imenso. Ela encontrar essa tábua é muito difícil. Quer dizer, quando ela encontra essa tábua tem um furinho, ela bota a cabecinha naquele furinho para poder respirar certinho. Né? Encontrar a tábua já é difícil acertar aquele furinho pequeno, né? Uma coisa mínima dentro de um oceano vasto. Assim é o Dharma. Né? Quantos kalpas, inúmeros kalpas, quando a gente fala kalpas, ele representa um determinado tempo, o tempo que a erosão desfaça uma montanha que ela, né, desapareça. É um kalpa, digamos assim. Olha, infinitos kalpas, quantos kalpas para se atingir essa oportunidade e aproveitar essa oportunidade é um momento raríssimo. Por exemplo, hoje vamos começar a nossa... Isso aqui é para não me perder um pouquinho do foco. Vamos começar aqui falando sobre o fundador do budismo, que foi o Buda histórico Shakyamuni. É o Buda do nosso mundo, o mundo humano. Ele nasceu neste mundo, cultivou seu desenvolvimento espiritual, atingiu a iluminação e partilhou com outros, neste mundo, as profundas verdades que ele compreendeu. Não guardou para si e partilhou. Partilhou por quê? Por uma questão de compaixão. Compaixão com o sofrimento. E ele descobriu o processo, o mecanismo da libertação do sofrimento. O mundo foi enfatizado por tudo que ele fez. Porque escolheu o nosso mundo e o presente kalpa. Quando a gente fala do kalpa, né, aquele tempo que a gente fala, né? 2.580 anos, não chega a ser um kalpa. A própria vida do Buda, como ser humano, transmite inspiração e um modelo para um caminho espiritual, para fazer de nossas vidas uma prática espiritual. O budismo que Buda nos ofereceu é humanista. E o budismo humanista é a integração da nossa prática espiritual em todos os aspectos de nossa vida diária. Não está separado em nenhum momento de tudo aquilo que nós fazemos no nosso cotidiano e em nossa vida. Em seus ensinamentos, o Buda deu grande importância ao cotidiano enquanto prática espiritual. Ele nos forneceu orientação para tudo, desde o modo de comer, de vestir, de trabalhar, de viver, de caminhar, de sentar e de dormir. Tudo isso tem uma maneira, um propósito, né? Ele deixou instruções claras quanto a todos os aspectos da vida, desde o relacionamento entre os membros de uma família e entre amigos, até como devemos nos conduzir nos campos sociais e políticos. Por este modo, podemos dizer que o budismo é uma religião para seres humanos. E a atenção às questões humanas está fortemente na raiz desta religião. Nos vários sutras, nesses ensinamentos que recitamos, o Buda reiteradamente disse que também ele era um membro da comunidade, de maneira a enfatizar que ele não era um Deus. O sutra
diz que o reino de Buda se encontra entre os seres sencientes. Além dos seres sencientes, não há Buda. Além da multidão de seres, não há caminho para a verdade. O Dharma está no mundo. Compreender o mundo é compreender o Dharma. Buscar a iluminação fora do mundo é como procurar chifres em cavalo. Ao alcançar a condição de Buda, para isso devemos treinar e cultivar em nós mesmos, nesse nosso mundo humano. Não há outro meio para se atingir a condição de Buda. Já que tivemos a sorte de termos renascido como humanos, precisamos viver nossas vidas em coerência com o budismo humanista, integrando nossa prática espiritual ao nosso cotidiano. Quando dizemos que o budismo é uma religião para os seres humanos, Buda também nasceu em condição humana. Devemos entender que a forma humana é algo que se deve valorizar e não menosprezar. Muitos falam, às vezes, com desdém sobre a natureza humana, quando ela gera sofrimento a outros seres. Né? Quando seres humanos falam, seres humanos que geram sofrimento a outros seres humanos. Mas esses seres estão dentro de uma natureza invertida. Estão dentro de uma natureza desumana. Essa natureza invertida. Se perdeu essa natureza, perdeu esse foco, perdeu essa oportunidade muito grande. Porque a natureza humana, ela é por si só uma natureza iluminada. Somos seres iluminados. Só precisamos acessar isso. Não temos que buscar, não temos que procurar. É simplesmente observar que já somos isso, já estamos nesse estado. Os primeiros 100, agora eu vou falar um pouquinho da história resumida do budismo. Os primeiros 100 a 300 anos da história do budismo foram o período do pequeno veículo e não do grande veículo. Ou seja, o budismo Theravada era popular enquanto o budismo Mahayana ainda permanecia obscuro. Isso atingia, o despertar isoladamente. E isso dava uma sensação de despertar também muitas vezes equivocada. E o budismo Mahayana vem justamente mostrar que somos todos um só corpo. A humanidade é uma só. Estamos todos interligados, interconectados. O que acontece do outro lado do mundo, ou na China, ou no Japão, vai interferir aqui no nosso bem-estar também. Se acontece sofrimento do outro lado do mundo, de alguma maneira esse sofrimento vai atingir o nosso bem-estar. O mundo está totalmente interconectado. Não vivemos fora, em outro planeta, separado desse. Esse nosso planeta é um só. Se houver uma catástrofe nuclear, ou se houver uma radioatividade em grande escala, vai atingir o planeta de uma maneira total, e não num ponto só específico. Então, quando muitas vezes temos a representação de Bodhisattva, aqui numa imagem, numa estátua, Bodhisattva da compaixão, Kannon Bosatsu, não é meramente uma estátua de cerâmica a ser venerada num templo. Ao contrário, é uma energia. É uma energia que atua dentro de nós e acende a nossa natureza de compaixão. Quando veneramos a imagem de Buda, estamos venerando Buda que há dentro de nós, que existe dentro de nós. Quando alguém comete o suicídio, esse alguém mata, na verdade, o Buda que existe dentro dele. Mata um Buda. Para sermos coerentes com o propósito de nos tornarmos bodhisattvas, essa é a nossa proposta, nos tornarmos bodhisattvas, acessar essa nossa natureza, precisamos pensar em viver numa terra pura. Essa terra pura é aqui e agora. Falamos da terra pura, da suprema bem-aventurança, radiante e sendo, na realidade, a terra pura que está em toda parte. Estamos familiarizados com o conceito de uma terra pura em outro local fora deste planeta. Mas ao invés de depositar nossas esperanças em renascer em uma terra pura no futuro, ou longe daqui,
Por que não trabalhamos na transformação do nosso planeta Terra num mundo de paz e plenitude? Em lugar de concentrar todas as nossas energias na busca de algo fora do mundo, por que não dirigir nossos esforços para a purificação de nossas mentes e corpos aqui e agora, nesse mundo, no momento presente? O budismo tem essa dimensão humanista e permanece em qualquer época, por atender às necessidades do tempo presente, sem apenas seguir cegamente as tradições. Segue as tradições, mas não apenas isso. Tudo é importante e pode ser considerado como um farol para todas as épocas, a presente e, consequentemente, a futura também. Agora, mais do que nunca, é importante divulgar os ideais do budismo humanista, pois vivemos no período denominado o declínio da compreensão do Dharma. Durante o primeiro período do budismo, o espírito Mahayana do Dharma era visto através dos olhos dos Sravakas. Em sânscrito, é aquele que ouviu, aqueles discípulos pessoais de Buda que escutaram as palavras de Buda. Tradicionalmente chamados de virtuosos praticantes, compreenderam a verdadeira dimensão do Dharma. Em seguida, depois desse período, veio o período da aparente compreensão do Dharma, quando o espírito Mahayana era visto através dos olhos dos praticantes, daqueles que não escutaram diretamente as palavras do iluminado. Nós estamos atualmente vivendo o último estágio do budismo, quando o espírito Mahayana é visto através dos olhos dos praticantes do veículo humano. Este é o período em que a compreensão do Dharma torna-se mais importante, e isso só é possível através da prática do Dharma em nossa vida diária, em nossa vida cotidiana. Existem 5 preceitos fundamentais, são 10 preceitos que nós fazemos quando recebemos primeiros votos como budistas. Então, dentro desses 5 primeiros preceitos, eles nos ensinam que devemos nos abster de matar, de roubar, de ter má conduta sexual, de mentir e de fazer uso de substâncias tóxicas. Quando matamos alguém, matamos um Buda, pois existe em todos nós um Buda latente, um ser iluminado. Quando desrespeitamos os direitos dos outros, como podemos desfrutar a liberdade da vida nesse ponto? E não roubar. Não roubar significa não infringir o direito dos demais à propriedade, aquilo que possuem por natureza como direito. Só pode haver liberdade na conquista do bem material através da consciência plena. Evitar a má conduta sexual também demonstra respeito ao próprio corpo e a honra e a integridade do corpo e dos outros também, ao nosso e ao dos outros. Permitido a todos gozarem a liberdade do corpo de maneira honrosa e respeitosa. Abster-se de mentir e de usar um falso discurso significa respeitar a reputação alheia e não prejudicar ninguém. Quantas vezes as pessoas falam mal de outras pessoas, elas incentivam a separação, elas incentivam a discórdia, a fragmentação de grupos. E a união dos grupos, a união de todos é de suma importância, respeitando cada um, respeitando a diferença de cada um. A família que segue os 5 preceitos mantém em bom estado o caráter e a moral de seus membros. Se todos em uma organização, sociedade ou nação puderem seguir esses preceitos básicos, são 5, a nação certamente terá como características estabilidade, paz e prosperidade. É só visitar, por exemplo, uma penitenciária para perceber que todos aqueles que estão aprisionados por causa de seus crimes violaram, de alguma forma, esses 5 preceitos. Assim, os assassinos, os homicidas violaram o preceito de não matar. Os corruptos, os estelionatários e ladrões, dentro da política também, violam o preceito contra o roubo. Adultério, poligamia, estupro, sedução, prostituição, exemplos de violação do preceito contra a conduta desvirtuada do sexo. Envolver-se em fraude, calote, chantagem, viola o preceito contra a mentira. Além do álcool, o preceito contra tóxicos inclui heroína, cocaína e outras drogas que afetam negativamente o cérebro, prejudicando as habilidades
e provocando atos inconscientes. Se todos respeitassem os 5 preceitos básicos do budismo, as penitenciárias estariam vazias. Hoje eu encerro esse nosso ensinamento. Se vocês quiserem falar alguma coisa, colocar alguma coisa, esse é o momento. Alguma coisa a falar? Não, só comentar que eu gostei muito e, né, pretendo caminhar nessa direção e assim, muito bom. Seja bem-vinda e Okay. que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado.